E aí, galera? Temos aqui o quarto jogo da série Gambito Evans, que foi jogado entre dois Morphs, dois caras chamados Morph. Um era o Paul Morph, que desbancou o Adolf Andersen, né? Que era o campeão do mundo da época dele, ganhou o campeonato inglês, ganhou o torneio inglês, né, em Londres, e foi considerado o melhor do mundo. E alguns anos depois veio o Paul Morph e desbancou o Adolf Andersen, ganhou ele no match com certa facilidade, né? Um gênio em combinações. Representou muito bem também o período romântico, jogava muito bem. Então foi entre ele, Paul Morph, e o Alonso Morph. Esse Alonso Morph eu não careço de dados sobre ele, não sei nada sobre ele. Primeira vez que estou vendo essa partida aqui. Então bora analisar ela, a abertura e um pouco dela também. Ela começou com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5, bem típico já do que eu estou apresentando para vocês, que é a abertura italiana, né? E aí B4. A gente já viu aqui T-Rock também, né, do Evans, mas de novo, como eu falei, era bem mais usual, bem mais típico jogar B4 direto. Eles não queriam perder nenhum tempo, né? Não queriam perder nenhuma oportunidade de sacrificar logo. Bispo captura B4, C5. A gente já viu tanto o bispo ir para A5 quanto ele ir para E7. E agora a gente vai ver ele voltar para casa natural dele, para casa original dele, que era C5. O original da que ele desenvolveu primeiro, né? A original mesmo é F8. O bom de C5 é que ele volta a atacar o peão de F7, que é o peão mais fraco do jogo, né? O de F7 e o de F2. Ele volta a atacar o peão de F2. Só que tem uma desvantagem jogar C5 de novo, porque após D4 leva E captura D4, C captura D4 e ele tem que perder mais um tempo voltando. Então agora as brancas têm o centro, já no próximo lance rocam e tem todos os bispos e peças soltas, né? E daqui a pouco elas já rocam. E o enquanto que o jogo negro tá completamente atrás ainda. Então tá complicado. Então roque, cavalo A5, aquele lance estratégico que eu falei pra vocês, que é pra tentar pegar o bispo branco, né? Pegar um par de bispo, que é muito importante nesse gambito. Na verdade é importante quase todas as aberturas do xadrez, é conservar o par de bispos. Então ele não deixa, óbvio. Bispo D3. D5. D5 interroga porque é um erro muito grave estratégico por parte das negras. Por quê? Porque ele ajuda as peças brancas. O plano branco, né, o plano do gambito de Evans é atacar com os bispos pelo flanco, né, pelo flanco da dama, apontando para lá do rei e abrir o centro. E aqui, jogando D5, as negras ajudam a abrir o centro, então é um erro muito grave. É captura D5, dama captura C5. Aqui interroga duas, três, quatro vezes. É um lance muito péssimo. Trazendo a dama para a boca do vulcão, onde vai ficar sobre vários ataques. Então a dama vai ficar sobre muitos ataques e o rei está no centro. Então é um lance péssimo, muito péssimo. Porque enquanto isso todas as peças brancas estão desenvolvidas e já vão começar o ataque. E não tem como as negras defenderem, elas estão muito atrasadas em desenvolvimento. Então, um pouco melhor, aqui já está meio perdido, mas um pouco melhor seria cavalo E7. Ainda teria chance de empate. Seguido de cavalo C3, roque e bispo A3. Porque aqui com D5, as negras estão querendo devolver o peão a ideia do cara possivelmente seria tentar algum contra-jogo, né? Abrir o centro também, já que os bispos dele também estão apontando para lá do rei, né? Alguma manobra futura, alguma espécie de manobra futura. Seria bom também para as negras abrir o centro, mas o problema de abrir o centro agora é o rei das negras, está muito mal posicionado. Talvez ele tivesse essa ideia. Então ele jogou dama E5, que é um lance péssimo. Bispo A3, aquela típica manobra de bispo que eu mostrei na partida anterior, que é passar o bispo para A3 e cortar casas do rei negro. Uma manobra muito típica dessa posição, desse tipo de gambito. Bispo B6, cavalo C3, atacando a dama sai. E D5. D5, ele está entregando o peão. Aparentemente é um pouco ruim.
mas ele tá dando outra peça, né, um outro gambitozinho, com um intuito apenas, o intuito simples de tirar o bispo da casa que estava tapando o rei, né, tirar o bispo, e agora que não tem mais bispo para voltar, seria cheque de torre, né, seria um lance bom. No caso aqui as negras já perderam, já tá impossível de defender. Então a intenção de jogar D5 é simplesmente desviar a atenção do bispo daquela casa, após desviar, capturar ele e poder jogar torre D1. Só que, como eu falei pra vocês, o espírito do romantismo era sacrificar. Os caras queriam sacrificar a qualquer custo e sacrificar o que fosse. Nem era preciso, mas eles queriam, só pra ter certa estética. Então o bicho B5 cheque, pra desviar a dama mais ainda. Dama captura B5. Agora sim, torre E1 cheque. Cavalo E7. E aqui, bispo captura E7 era ganhador, já ganhava. Onde jogava dama D7, bispo B4 cheque descoberto da torre. E aqui não dá, porque se tu for querer tirar o rei do cheque, cai a dama. E se tu tapar de dama, tu perde a dama pra torre. E nem pode capturar na verdade, né? Então aqui já não tá mais do que perdido aqui. Após jogar dama D5, né? Eu tô ameaçando o mate lá. Então aqui já era. Só que ele não jogou direto bispo captura, ele jogou torre B1, que tem uma pequena imprecisão, não que não esteja ganho, tá ganho ainda, as negras têm que abandonar, mas não era necessário esse torre B1 aqui, porque após a dama vir para D7, eu levo de torre, né, torre captura E7 cheque, ele leva de dama, leva de bispo, leva de rei, jogo aqui, torre D5, torre de HD8, dama E4 cheque, rei F8, eu capturo. Eu tenho uma dama por duas torres e um bispo por um cavalo e uma torre por um cavalo. Ou seja, as brancas estão mais do que ganhas aqui. Aqui as negras abandonam. Só que ainda, né, se fosse uma guinea aqui, uma máquina, ainda daria um pouco de resistência, seria chato, não seria de imediato. Só que nem o Alonso Moff viu a dama voltando para D7. Ele jogou dama A6 e guardou. Muito estranho as peças dele todas aqui atrás ainda, só o cavalo lá, mas o cavalo já vai morrer, né? Então após dama A7, ele arrematou a partida com bispo captura E7 cheque, rei F8, ameaçando o mate, né? Dama D5 ameaçando aquele sutil mate ali. Dama C4 para não sei, porque é desesperado, já não tem mais o que fazer aqui. Dama C4, torre captura F7 cheque, rei G8 e torre F8 mate. Cheque mate. Na verdade um cheque duplo, né? Tanto da dama quanto da torre e a torre apoiada pelo rei. Então é isso aí. Essa foi a quarta partida do Gambito Evans, mostrando como se jogava com o Gambito Evans antigamente. E até a próxima partida, galera.